Uma questão aqui de tipos textuais. Eu tenho uma propaganda, uma peça publicitária de caráter social. Em tese, há duas modalidades de peças publicitárias. Há uma que eu posso chamar que é de utilidade pública, mais associada ao governo, tá? E uma outra que é comercial, cujo objetivo é vender. Aqui é de utilidade pública. Brasil unido contra a dengue. Uma informação. O combate não pode parar. Esse aqui não pode parar significa não pare o combate. Eu sei que está no infinitivo. Ah, mas não tem imperativo não. Aqui o infinitivo tem valor de imperativo. Infinitivo e gerúndio tem valor de imperativo. Tá? Outros exemplos, além de combate não pode parar. Veja, levar ao forno brando significa leve ao forno brando. Você deve ter dançado o vol de 2011, 2012 e o passinho do volante. Girando, girando, girando para um lado. Girando, girando, girando para o outro. Significa gire para um lado, gire para o outro. Então, de novo, infinitivo e gerúndio podem ter valor de imperativo. Veja as questões abertas que você faz no ensino médio, até no ensino superior. Redige um breve texto explicando a diferença entre rochas magmáticas e metamórficas. Esse explicando significa explique. Então, qual é a conclusão? A conclusão é, o combate não pode parar, tem um caráter injuntivo. É um comando, tá? É uma sugestão aí, injunção ou instrução. Junte sua família, olha o imperativo. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue, tá? O texto é predominantemente injuntivo ou instrucional. É uma peça publicitária cujo objetivo é chamar, é mobilizar a família, os vizinhos, a população para combater a dengue. Brasil unido contra a dengue, e ali no final, dengue mata. O resto não consigo ler, www.combatadengue.com.br. É uma peça publicitária e o tipo textual predominante é injunção ou instrução, pelos motivos já referidos. Aqui eu tenho uma historinha, um cartunzinho, história em quadrinhos. Tá? Piquei o Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Pegou o autógrafo? A ideia é piquei, eu peguei, sei lá, piquei. Tá? É um diálogo. Tá? Nesse texto dialogal, o diálogo é um subtipo narrativo. Tá? Da narrativa existem diálogos, obviamente. Tá? Então, dialogal se relaciona com a narração. Sendo até mais direto e mais aprofundado aqui, deve-se falar que no diálogo existe uma interação instantânea. No diálogo, nas redes sociais, no WhatsApp, você manda mensagem, a pessoa visualiza e responde, é uma maravilha. Chama-se interação instantânea. É um diálogo ali, tá? No chat também do Facebook, nas redes sociais em que há um contato direto de fala um e fala outro. Só voltando, é narrativa. É um subtipo narrativo, posso falar assim que é o subtipo, tá? Chamado de dialogal. Há aqui uma interação instantânea, porque fala um e fala outro. Tipos textuais, sem dúvida. Todo texto apresenta uma intenção da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha publicitária e o da charge apresentam, respectivamente, composição textual pautada por estratégia expositiva. O primeiro texto não é informativo. Não informa. Ele chama. Ele apela. Conativo apelativo, se fosse função da linguagem. Tá? Não é expositivo. E interativo. É interativo o segundo, porque apresenta intercâmbio verbal entre os dois personagens. É um diálogo, é uma interação. Eu falei, interação instantânea. Então a letra A é parcialmente correta. A segunda análise é boa e a primeira é ruim. Descritivo, não tem ali no primeiro texto, não tem nenhum retrato com palavras. Descrição é apresentar, digamos, os elementos que compõem determinado prato. Tá? Descrição, fazer um retrato com palavras. Descrição está errado. Narrativo está certo, pois um dos personagens conta um fato, um acontecimento. Você falou que é dialogal. Falei sim. E falei assim, ó, diálogo é um subtipo narrativo. O primeiro aqui, locutor, o primeiro personagem, Mosquito, fala, piquei Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Ele está contando uma micro-história aqui no diálogo. A letra B tem a primeira análise errada e a segunda certa. A questão é muito bem escrita. Injuntivo, sim, uma vez que por meio do cartaz diz como se deve combater a dengue. Não fala como combater, não. Vou voltar aqui. O combate não pode parar. Junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Diz que deve-se chamar. O objetivo é apelar ou chamar a população, mobilizar a população para o combate. Não se fala como é que vai fazer o combate.
Tá? Muito bem. Aquilo, Manuel, aquele negócio que está ali que você não consegue ler, nem eu. Ali ninguém consegue ler, tá? Até porque vai parecer bem menor lá no Enem. Lê-se aquilo que foi possível ler. O texto é injuntivo ou instrucional e tenta mobilizar a população para combater a dengue. A letra C tem o tipo textual do primeiro texto certo, mas a explicação é incorreta. Não fala como. Fala assim, faça isso, sei lá, vai até aqui, pegue o vizinho, sei lá, jogue um pó em cima do mosquito, sei lá, uns negócios assim. Dialogar é um diálogo, estabelece uma interação oral. Okay. Então a letra C é uma alternativa até razoável. Não é boa, porque não se fala como combater. Tá? Fala que é necessário combater apenas. Nem A, nem B, nem C. Narrativo, primeiro texto, não é uma história. Descritivo, segundo, não é uma descrição. Persuasivo, conativo, apelativo, injuntivo ou instrucional ou imperativo, é tudo sinônimo. Tá? O objetivo é convencer o interlocutor a combater a dengue. Tá? O combate não pode parar. E dialogar, pois há uma interação oral entre os personagens. A letra E é fenomenal, tá? E traz uma análise dos dois textos aqui propostos para a questão de tipo textual. Adiante. Tenho aqui uma historinha em quadrinhos. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma farta danada para nós. Até lembrando o tio Roninho ali da outra matéria de matemática. Tá muito bem, aqui é um texto irônico, né? E eu tenho uma interação aqui entre um falante da cidade e um falante do interior. Vamos lá para a questão do Enem. Aspectos irônicos ou efeitos irônicos. O efeito irônico presente no texto resulta de intertextualidade, sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural. Peraí, o que é ironia? A ironia consiste em falar o oposto daquilo que se pensa. Na ironia existe um marcador linguístico, existe uma palavra ou um bloco de palavras que pode ser entendido de uma forma e de outra forma totalmente oposta. O que traz o marcador ou a sequência textual irônica é vai para São Paulo. Cada um dos interlocutores ou dos falantes entende vai para São Paulo de uma forma. Para o habitante da cidade grande que está aqui no carro, vai para São Paulo permite que se chegue até São Paulo. Para o falante aqui, rural, sentado em cima de uma pedra aqui, pitando cigarrinho, vai para São Paulo significa que a estrada, ela mesma, ela vai se deslocar até São Paulo. Uma espécie de uma personificação aqui. Cada um entende um lado, tá? De uma forma, aliás. E essa duplicidade de entendimento é que gerou o efeito irônico. Só um detalhe para você, não existe ironia sem marcador linguístico. Manuel, se for só uma imagem. Se for só uma imagem, dentro da imagem vai haver um elemento que pode ser lido de duas formas. Ironia é isso, consiste em afirmar o oposto daquilo que se pensa. Existe um marcador textual, de preferência linguístico, se for um texto linguístico aí falado ou escrito. Tá? Então vai para São Paulo, que é entendido por cada um, por cada demais, né? Fiz aqui sem querer, tá? Cada um dos falantes entende vai para São Paulo de uma forma específica. Não é intertextualidade. É uma ambiguidade, produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor. Cada um tem um conceito diferente ou uma ideia do que seja vai para São Paulo. Então, 2 é ambiguidade, 2 sentidos. Mas se tiver 3 ou mais, aí é polissemia. Em geral, tá, a ironia opera por intermédio aqui da ambiguidade. Pegue outro texto. Um texto aqui que eu uso bastante, que é um clássico na minha aula. Se sua sogra é uma joia, temos o melhor estojo. Funerária Souza. Sem o Funerária Souza, parece que eu estou falando bem da sogra. Sabe? É uma joia, é um objeto raro, de muito valor. Tá? E o estojo é que serve para proteger. Mas com Funerária Souza, joia passa a ser o corpo da sogra. E estojo passa a ser o caixão. Isso é que é a ironia. A ironia opera por intermédio de uma ambiguidade. Tá? É a letra B. Letra C. Conotação atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres. Não é uma leitura boa. Não é porque é só um sentido figurado. Há 2 sentidos para a expressão vai para São Paulo.
É até razoável a letra B. Até há uma conotação, um sentido meio metafórico, sei lá, uma metáfora de vai para São Paulo, uma personificação na cabeça do falante da zona rural. Tá? Mas, há obviamente dois sentidos. Isso é ambiguidade. E o que gerou ambiguidade foi uma interpretação diferente da pretendida pelo enunciador ou locutor 1. O locutor 1 tem uma intencionalidade. Vai para São Paulo, posso ir até São Paulo nessa estrada? E o falante 2, ou interlocutor, o enunciador 2, entende de forma diferente. Vai para São Paulo é outra coisa. A estrada vai se deslocar até lá, conforme nós vimos anteriormente. A letra C é um distrator razoável, mas é incorreto. Tá? Letra D. Negação enfática, elaborada para reforçar o lamento interlocutor pela perda da estrada. Ele fala, sei não, doutor. Não é negação enfática aqui, não é não. Tá? Ótimo, só sei não, doutor. Não é uma negação enfática, sabemos que é ambiguidade. Pergunta retórica, usada pelo motorista para estabelecer uma interação com o homem do campo. Não é retórica, ele queria uma informação. Tá? Posso chegar até São Paulo? O outro fala, não sei se você consegue chegar, desculpe, se a estrada vai até São Paulo. Deve-se, evidentemente, assinalar a alternativa B. É uma questão muito bem elaborada, uma questão de caráter técnico. A alma da ironia está no que se estuda, no que se requer para solucionar aqui a questão trazida aqui ou aplicada em 2012. Muito boa questão, tá? Sem dúvida, a letra B.